escreveu a primeira mensagem, a mensagem do Natal de 1931, escreveu a Grande Síntese, escreveu a Inoúris, escreveu a Sese Mística e escreveu a segunda mensagem, a mensagem do perdão. Daí parte a sua missão e ele começa a escrever a sua obra. As mensagens foram essas: Natal em 1981, ressurreição em 32, mas foi morte. Perdão na Temuta, Santo Antônio, a mesma chácara, Temuta quer dizer chácara. Mensagem aos cristãos no 1933, aos homens de boa vontade em 33, mensagem da paz em 43, em Cúbio, e a mensagem da nova era já aqui no Brasil em 1943 em São Vicente. De Módica, em Módica ele só trabalhou um ano, fez novo concurso e foi removido para a Gúbio, ficando assim bem perto da família. Uma vez que acessível, estaria a 70 de quilômetros de Brasília, de Gúbio. Ele volta, ele faz concurso, é removido para Gúbio, e lá ele escreve a outra obra. Ali, uma lista de Gúbio. Em Gúbio ele vai morar em uma pensão, na pensão do casal Norino Alfredo Pagani. Naquele terceiro quarto era onde ele viveu, portanto, ali 20 anos, e escreveu toda a sua obra italiana. A obra italiana de Pietro Baldi começa com as grandes mensagens, Grande Síntese, Ura, Sazini, na história do homem, conhecimento, nossa civilização, portanto, cultura, as sessões humanas, Deus do Aqui, quando Pietro Baldi começou a escrever a Grande. Em 1951, Pietro Baldi é convidado a vir ao Brasil e esteve com Chico Xavier, Francisco Xavier, lá naquele 17 de agosto de 1951, Chico recebeu a mensagem de São Francisco de Assis para Pietro Baldi. E Pietro Baldi recebeu no mesmo instante uma mensagem de sua voz para ele mesmo. E as duas mensagens se concordavam. Uma de São Francisco, através de um médico, e o outro de sua voz, através dele. No Brasil, ele veio para... Ele escreveu, ele aqui no Brasil, fez conferências em toda parte, de norte a sul, de leste a oeste, e foi convidado a vir morar em nosso país. Assim ele saiu em 1952, saiu no mês de novembro da Itália, do porto de Gênova, veio no vapor Augusto, navio Augusto, em que o Baldi viajou com toda a família e desembarcou aqui em Santos no dia 8 de dezembro de 1952. Fixou residência em São Vicente, aqui, à vista de São Vicente, onde ele fixou residência. Esse prédio foi o prédio onde ele residiu no Brasil durante 20 anos, quase 20 anos. Primeiro na Avenida Manuel da Nóbrega e depois na Praça Livre do Rio de Janeiro, onde fica aquele prédio. Ali é a família de Pietro Baldi. Pietro Baldi, Agnese, sua filha, Maria Antonieta, sua neta, que mora em São Paulo, a esposa, Antonieta Sofanelli Baldi, e Maria Adelaide, que já fez palestra aqui para nós, está integrada no grupo de divulgação de Pietro Baldi. A Antonieta não, a Antonieta não se interessa pela obra e até vendeu os direitos autorais à Fraternidade Francesa de Assis. A obra que Pietro Baldi escreveu no Brasil, ali em São Vicente, profecias, comentários, problemas atuais, sistema, grande batalha, evolução evangélica, a lei de Deus, aspecto funcional da lei de Deus, quebra e salvação, princípio da nova ética, a descida dos ideais, o destino seguindo Cristo, pensamentos em Cristo. Aqui embaixo nós temos, quando Pietro Baldi, em 1951, visitou o Chico Xavier, dá uma foto
do Chico e Pedro Baldi. Aqui embaixo é o Chico, Pietro Baldi, Clóvis Tavares e José Nélio Mota Peçanha. Clóvis Tavares foi o intérprete de Pietro Baldi no Brasil, foi o primeiro biógrafo de Pietro Baldi no Brasil, foi aquele que deu partida, porque em 1948 ele começou a ajudar a Grande Síntese. Em 1949 ele escreveu Pietro Baldi, começou a correspondência, fundou a Associação Brasileira dos Amigos de Pietro Baldi para divulgar Pietro Baldi no Brasil. Mas Pietro Baldi, quando veio, pediu que ele mudasse, colocasse a Associação Brasileira da Universalidade de Cristo, para que ele não queria ser chefe de coisa alguma, etc. E mudou. A diretoria então mudou para a Associação Brasileira da Universalidade de Cristo. Atrás, nós temos ali o professor Rubens C. Romanelli e sua esposa, Rubens C. Romanelli, de Belo Horizonte. Pietro Baldi faleceu em 29 de fevereiro de 1972, 0:30 de madrugada. Olha que isso é importante, que estamos trazendo ali, porque achamos importante que Pietro Baldi, em 1945, com 17 anos de antecedência, previu que sua morte terminaria no dia 25 de dezembro de 1971. Portanto, em 1955, previu o término da obra. 25 de dezembro de 1971. E que logo depois ele ia desencarnar. Portanto, com a desencarnação assim prevista, preparada, esperada, não foi quem morreu, simplesmente nós, os comuns, os mortais, não sabemos nunca como morrer, desejamos nunca morrer. É claro que um dia vamos, mas nós não desejamos. Ele não, era o contrário. Ele disse que a morte dele foi preparada, ele viveu preparando a sua morte. Então, a hora que a morte chegou, para ele era uma alegria muito grande. Ele estava satisfeito, feliz da vida, porque ia desencarnar. Isso ele diz na obra dele, tanto não deixando seguindo Cristo, numa entrevista que nós fizemos com ele em 29 de junho de 1966. Nós, todos sabem, naturalmente, nós fomos amicíssimos durante 20 anos, desde quando ele veio para o Brasil até quando ele desencarnou. Estávamos também lá, quando ele desencarnou. Ou seja, fomos. A morte foi simples, a morte foi esperada e, como dizer, o enterro, como se diz comumente, né? Foi muito simples. Poucas pessoas acompanharam, tal como está descrito no livro História de um Homem. Ele descreveu a sua morte e o acompanhamento daqueles que iriam levar seu corpo a sepultura. Isso ele descreveu em 1941. Morreu em 71, com 30 anos antes. Bom, aí termina a fase de a vida praticamente. Vamos dar uma paradinha para ver. Alguém quer fazer alguma pergunta? Desculpa, pode fazer, eu estou correndo cada hora. A causa de morte foi insuficiência respiratória. Está ali no texto. É porque não deu para ler. A causa da morte foi insuficiência respiratória. Podem perguntar à vontade, depois a gente volta ao outro assunto. Quando ele morreu? Em 29 de fevereiro de 1971. Terminou a obra em 71, 2 meses depois de chegar. Tal como havia previsto. A mensagem que Paulo escreveram, Francisco de Assis, de sua voz, está no livro Pietro Baldi, Terceiro Milênio, que é a biografia de Pietro Baldi no livro Grandes Mensagens. Porque Grandes Mensagens só tem 7, aí nós fizemos uma biografia e formamos um livro de 300 páginas. Tem as mensagens, são belíssimas, vale a pena. eu recomendo ler a primeira época. O quê? Recomendo a primeira leitura desse livro, Vamos.
Vamos até falar isso daqui a pouco, mas aí daqui a pouco ninguém vai responder só tempo, fica bem. Vai ganhar tempo. Mais alguém? Tem alguém mais? Estou à disposição aí. Bem, agora vamos entrar. 10, eu andei quantos minutos? 20? E eu mandei muito, né? Era para pagar em casa. É assim mesmo. Agora vamos entrar na parte mais delicada, que é estudar a obra de Pedro Baldi. Eu considero, pelo menos o objetivo foi esse. Aí tem o primeiro item. Passa logo no primeiro item que ele diz, tá, vamos item por item que andamos rápido também. Tá aqui. José Marota, por exemplo, tá? Tá aqui. Primeiro item. Vídeo aula. Parâmetro de referência. Olha, Pedro Baldi trouxe uma obra, toda ela, nós sabemos que é voltada para o espírito. Então, se essa obra é voltada para o espírito, ele não podia escrevê-la usando o referencial só deste mundo. Como usar o referencial só deste mundo, escrevendo uma obra voltada para o espírito? Se essa obra é voltada para o espírito, ele tinha que usar forçosamente os dois referenciais. O referencial desse mundo em que vivemos, estamos aqui, e o referencial do espírito. Senão não poderia trazê-la nesse sentido. Emmanuel diz através do Chico que Pedro Baldi interpreta o pensamento das altas esferas de onde ele provém. Então, se esse pensamento vem de altas esferas, e o Baldi disse isso também no livro Ajoures, é natural que ele tenha que usar esse referencial. E é o uso desse referencial que facilita a leitura de toda a obra. A obra de Pedro Baldi é facílima. Incrível que pareça, mas se mudar de referencial, se ficarmos com o referencial desse mundo, aí é um tropeçar constante, tropeça, cai, levanta, não entende, não sei o quê, mas usa o referencial, tira o referencial desse mundo, coloca o outro, e ela fica fascina, agradecida, toda a obra dele. Vamos ver primeiro o que é referencial, porque aí não sabemos o que é referencial, eu acredito que todos sabem, mas não custa nada eu repetir. Olha, referencial, nós estamos lá vendo aquela esfera vermelha, ela está a uma distância do eixo horizontal e do eixo vertical, que lá é um referencial. Essa não é, está distante de dois eixos, chama-se matemática, física, eixo cartesiano, mas não tem importância o nome. Importante é que ele tem aquela esfera tem uma distância. Agora ali é de um plano, como essa parede. Mas na verdade, nós vivemos no espaço. Então, quando se vive no espaço, não podemos ter duas dimensões como lá. Temos que ter três. Nós ocupamos lugar no espaço e oceano, então nós temos três dimensões. Ora, está aqui esse artista ali, apontando para o céu ali, com as três referenciais. Onde é que ele está? Dentro de uma sala. Vê se não está dentro de uma sala. Está dentro de uma sala. E se ele está dentro da sala, ele está em relação a três planos. Ou seja, ele tem três medidas. Certo? Três medidas. Vamos imaginar que aquele boneco ali seja eu mesmo. Desculpa aí de colocar na posição, que seja eu mesmo. E que posição cada um está? Eu ou cada um de vocês? Desculpe chamar de vocês, porque fica o termo mais fácil. Cada um de vocês, em que posição está? Está distante dessa parede, daquela e do piso. Veja se não é. Eu aqui estou distante dessa parede, estou distante dessa e distante do piso. Que são essas três dimensões? Certo? 1, 2 e 3. Isso é referencial. Referencial é um sistema de referência. Deu para entender? Então o mundo todo é assim. Estamos falando nós, mas é o mundo inteiro. Onde fica Goiânia? Fica a tantos quilômetros de Brasília, não é assim? Tantos quilômetros do Rio de Janeiro, não sei, fica. Posiciona Goiânia dentro do espaço. Onde fica a Terra?
para ir lá para dia e noite. Não é? A Terra está o quê? Está no sistema solar. Esse sistema solar pertence à galáxia. Olha o referencial. Não é assim? Ela gira em torno de si mesmo, em torno do Sol. Olha os referenciais. Nós todos vivemos como esses referenciais. Olha, estamos vivendo todo dia, né? Não estamos dormindo, não importa. Nós vivemos dentro dele. Como nós vivemos dentro desses referenciais, não conhecemos o outro. E não podemos fazer o outro porque o outro nós não usamos para viver. Nós não usamos para viver o referencial do Espírito. Por quê? Precisamos usar, mas não usamos. Por quê? Porque ele satisfaz para nós. Dá para a gente viver? A viver desse referencial, vamos pensar no outro. Mas a questão é que quando mergulhamos numa obra espiritual, nós temos que mudar de referencial. Temos que trabalhar com isso. Vamos ver então a prática. Nós podemos levar esse referencial, esquecer dessa parte material e vamos levar, por exemplo, para o amor. Olha lá, o amor. Nós vamos botar o amor nos dois referenciais. E podemos? Claro que podemos. Por que não? Porque temos o amor material, olha lá. O amor que no mundo animal é função prevalentemente orgânica. Chega lá um pouquinho para lá. Dá para gente. Cada vez? Então tá bom. O amor que no mundo animal é função prevalentemente orgânica, quer dizer, material. É o referencial desse mundo. É orgânico, pertence ao organismo. Adquire no homem funções de ordem nervosa e psíquica. Já está mudando. Já mudou o referencial. Já passou a trabalhar com outro. Comprime-se, dilata seu campo de ação, utiliza-se e sensibiliza-se, se souber evitar o perigo de uma degradação neurótica, para um super amor espiritual. Quer dizer, o amor, nós podemos ver o amor sobre dois aspectos, sobre dois referenciais. Um em relação a esse mundo, todos nós estamos fartos de saber, de conhecer, e em relação ao outro, em relação ao Espírito. Então, amor em relação ao Espírito. Certo? Em relação ao outro mundo. E aí nós vamos encontrar embaixo, no alto, quer dizer, no alto, como ponto limite do amor, como ponto limite da evolução humana, está o amor divino. Aí nós vamos encontrar o amor divino, o amor de Cristo. Né? Os caras aí, nós mudamos esse amor, mudamos o amor que era em relação a esse mundo para em relação ao outro. Isso que é referencial, e nós aprendemos com isso fundamental do Paulo. Vamos ao seguinte. A dor, a mesma coisa. Podemos olhar a dor no aspecto físico, vou procurar um médico, tomar um remédio, temos que curar. São tantas dores, e cada um tem a sua própria dor, diz o Walter. Certo? Dores físicas, dores morais, dores físicas. Portanto, a dor é a mesma coisa. Nós podemos tratar essa dor dentro de um plano de referência, dentro de um referencial, vamos dizer, nosso humano, e em relação ao nosso espírito. Então, dirá, a dor é a justa reação da lei que lhe permite transgredir. Transgredirmos aonde? Aqui, na matéria, que exige um retorno ao equilíbrio. Olha aí, ela está trabalhando com o outro. Por isso que a gente tem que mexer com os dois. Instrumento de ascensão, quer dizer, subida, evolução. A dor vos aponta o caminho extraviado. E põe-vos reabrir de vossa alma, fechado pelas alegrias fáceis, que infelizmente vos cegam para que alcanceis julgos mais altos e verdadeiros. Olha que aí o reverencial está mudando, não é? A gente vai buscar usar a dor para ascender a planos mais altos. A dor é uma força que vos constrange a refletir e a buscar em vós mesmos a verdade esquecida. É a imposição de um novo progresso. Olha a dor que pode ser vista no campo da matéria, em relação a esse mundo, onde buscamos recursos para, vamos dizer, suavizar a nossa dor, e a dor olhada também do ponto de vista do Espírito. Vamos seguir. Agora vamos ver como até Cristo
É isso que a gente todos nós temos que pensar na hora de ler a obra de Pedro. Cristo viveu sua paixão não somente por razões humanas e visíveis, que o mundo todo, vamos dizer, pensa nessa época e comemora, como todos nós sabemos. Mas também de uma razão divina e profunda, de expiação, de equilíbrio, de violabilidade da lei. Então a paixão de Cristo não foi uma paixão apenas material. Havia um vínculo dessa paixão com a lei de Deus. Ele tinha que passar por aquela paixão. Fazia parte dele. Ele, olha lá, por razões divinas e profundas, que nós nem alcançamos, porque é tão grande, tão sublime, tão elevada, que nós não alcançamos. De expiação, de equilíbrio e violabilidade da lei. Naquele momento supremo, Cristo não estava somente diante dos homens, quer dizer, do mundo, né? Como todos nós sabemos, sua crucificação, etc. Mas, sobretudo, diante de si mesmo e diante da lei. Olha o outro referencial. Uma hora trabalha com um, outra hora trabalha com o outro, de acordo com a necessidade. Olha, pode perguntar, gente. Pode falar que eu paro qualquer hora, não me altera nada. Então, diante disso, então nós podemos dizer que Cristo tinha falhas a expiar? Diante de outro referencial, certo? Não diante de nós. Certo. Diante do outro. Certo. Se a senhora para olhar o Cristo diante da lei, que é Deus, que é absoluta, não era o que Cristo era perfeito, divino, mas não era a perfeição absoluta. Está certo assim? Deu para entender a paixão. Que é aquela paixão que toda gente discute, porque Cristo. Claro que Cristo era perfeito, Cristo era sublime, Cristo. Agora, é a perfeição absoluta? Não, diga-se relativa. Ele era filho de Deus, como nós somos. Se não foi o espírito caído, né? Se não foi o espírito caído. Depende de como interpretamos aquela. Não foi espírito caído como nós. Como nós. Porque quando olhamos para nós olhamos o referencial nosso. Quando olhamos para a lei, nós olhamos o referencial lei absoluto. Então tinha 10. Então, por isso ele disse, venci o mundo. Não é diante da lei, porque uma coisa é ver o Cristo diante da lei, outra coisa é ver o Cristo diante do mundo. Aí é o referencial. Tudo está no referencial. Mas entendeu o referencial, entende toda a obra de Cristo. Cristo estava no antissistema vivendo o sistema. Tá certo? Porque ele, eu e meu pai somos um. Então ele estava ligado ao sistema, mais do que nós. Nós estamos ligados todos ao sistema, gente, cuidado. Nós não estamos fora do sistema, não, já foi dito ali, e bem dito, nós estamos no sistema. Só que nós estamos caídos. É que o antissistema está contido no sistema. Uma parte do sistema caiu, outra parte caiu. Isso aí já foi dito, na verdade? Mas Cristo, dentro da sua função, ele era perfeito. Perfeito, absoluto, até em relação a nós, não diante da lei. Por isso é que dá. A sua profissão diante de nós, no mundo em que ele vivia, tá certo? Quando é sua função no mundo em relação a nós, correto? Gente, pode perguntar à vontade, que isso aí é um tema muito polêmico. Eu já coloquei também um pouco de propósito. De propósito para poder movimentar, né? Eu tenho pressa de chegar ao fim, mas tenho, sobretudo, mais pressa de fazer com que todos entendam e ninguém tenha dúvida. Eu queria fazer uma pergunta. Na palestra lá do auditório, foi falado muito do espírito que contraiu, que caiu, né? Eu queria saber o porquê da contração do espírito. Bom, o porquê? Rebeldia, diz o Paulo. Rebeldia do espírito, não quis ficar. Quis sair, liberdade. Liberdade, usou a liberdade que tinha. Certo? Tá certo? Usou a liberdade que tinha. Nós somos
Vamos usar a liberdade que temos, fazemos tudo quanto é loucura e coisas boas. Aqui estamos fazendo coisas boas. Enquanto a gente não está fazendo coisa boa, nós mesmos quantas vezes não fazemos coisas boas. Então essa queda continua. Ela é Não aquela primeira queda, mas a queda continua, porque nós caímos todos os dias. Não é? A queda é uma coisa constante na nossa vida, como resultado de uma queda maior no início. Mas vamos ao nosso... É daí que saem então os três referenciais de Jesus: Jesus histórico, Jesus físico, Jesus divino. Ótimo, pergunta, excelente. Daí nós temos os três. Quando o Senhor contempla a paixão, contempla Jesus histórico, referencial do mundo, paixão, foi crucificado, prendeu, foi soldado que agarrou, levou, botou ele na cruz. Olha aí, é o referencial desse mundo. Mas quando partimos para o Cristo cósmico e se entender por cósmico, não a terra, aí a coisa é muito mais. E se partimos para o Cristo místico, está dentro de cada um de nós, aí, meu caro, vem a unidade e a ascensão para o sistema. Vamos, entendido? Olha, minha gente, não tem problema, pode perguntar que um pouco de experiência de magistério, a gente controla muito horário, você até olhar para longe. Olha aí, autoridade. Veja como autoridade tem dois referenciais. Autoridade, o próprio conceito de autoridade diverge em dois casos. Para Pilatos e para o mundo, a autoridade é o Estado, é o chefe, é o grupo que detém a força, faz a lei, põe a ordem social, etc. Olha aí está o mundo, está o referencial mundo para a autoridade. É assim que é a autoridade. E não é diferente. Está Fernando Henrique vai governar esse país se não fazendo isso. Não é? E nós também na nossa casa, e cada um de nós, todos nós, a gente fala de governo, não podemos falar de nós. Isso falando de governo, mania de falar dos outros. Mas podemos falar de cada um. Se não for a autoridade a si mesmo, uma autoridade à família. Isso é assim. Agora, para Cristo, a como muda a autoridade. Olha lá. Para Cristo, essa é uma autoridade secundária, não interessa, todo mundo vai ficar aqui, de repente outro sistema, tem que acabar, não tem valor. Olha lá. Certo? Enquanto a verdadeira, a que comanda realmente, é a autoridade da lei de Deus, a qual todos estamos igualmente sujeitos, em que se serve daquela autoridade humana para, como de um instrumento. Está no livro, o sistema, o outro está no livro. Veja que a autoridade está com duas conotações, com dois referenciais. Um é o mundo, é essa autoridade que nós exercemos, né? Eu tenho autoridade. Mas Cristo não. Quando Pilatos disse, eu tenho autoridade para te crucificar ou para te soltar? Ué, autoridade aonde? No antissistema. Cristo respondeu, mas não teria autoridade sobre mim se do Pai não lhe fosse dado. Olha só, Cristo usou outro referencial. Pilatos usou um, Cristo usou o outro. O de Cristo venceu. O de Pilatos só revenceu naquele momento. Só teve glória, só teve satisfação naquele momento de punir o Cristo. Mas não tem mais depois, porque depois Cristo ressuscitou e acabou. Vamos nós. Vamos voltar. Esse último? Ah, no livro Cristo. Livro Cristo. Eu esqueci de citar o livro, mas embaixo tem escrito. Certo? Agora, como iniciar o estudo da obra? Você perguntou. Como iniciar o estudo da obra? Entendido o referencial, a obra de Ubaldi é simples. A obra de Ubaldi é simples. Porque quando encontramos a forma, passamos por cima e mergulhamos na substância. E a hora que a gente mergulha na substância da obra, está tudo muito claro. Eis aí. Então ficou simples. Agora, com esses dois referenciais, nós lemos qualquer texto, qualquer coisa, mais difícil, mais fácil. A forma está difícil, tá? Deixa de lá e mergulha na substância.
e a substância é uma linguagem universal que todos entendem. Olha, pode dizer ao estudo da obra como o Paulo escreveu. Grande mensagem, a grande síntese, as números, a lei de Deus, técnica funcional, sete vícios, ações humanas, todos os livros, assim, de um modo geral. Aliás, de um modo geral não, aí está na sequência, hein? Isso aí é sequência. Primeiro escreveu esse, o segundo, o terceiro. Não! Aí vou pedir desculpa de quem colocou no computador. E eu não olhei. Não olhei. Vou passar por outro? Não. A ordem é. Não, consigo. Né? Tem outro. Tem outro. Você não? Tem o anterior. Tem um? E é? O senhor está com fogo? Não, vai sair? Bem, não vai mal. Não vai mal. Vou matar geral. A ordem é essa. Toda gente mais ou menos sabe. A grande síntese, a grande mensagem, grande síntese, a inaugura, a tese mística, história de um homem, fragmento, pensamento e paixão, a nova do terceiro milênio, então tá ele ali. Vamos não, vamos continuar. Não, pera não. Todos sabem que ela hora tá ali, ó. Ali, pronto. Pronto. Fantástico. Volta assim. Olha, já nos encontramos. Pela hora. Desculpa aí que fui eu que errei. Grande mensagem, a grande síntese, a número, a sede mística, e vai pela ordem que todos têm aí. Como já dissemos, não é? A sede histórica é um fragmento, nova civilização, não é assim? Pela ordem. Ou então, para você que perguntou, comecemos pelos mais fáceis. Quais são os mais fáceis? Todos eles são fáceis, mas quais os mais fáceis? Os mais fáceis começam-se pela lei de Deus. Por quê? Porque o livro A Lei de Deus, o Paulo escreveu para o grande público, que é o resultado de 25 palestras na Rádio Cultura, edição 7. Então, é um livro que fala um pouco, na linguagem muito simples. A gente começa a lei de Deus, vai para a técnica funcional da lei de Deus, aliás, ou o penso mais fácil. Vai para a técnica funcional da lei de Deus, pode ler a Núri, ou a Tese Mística, pode ler um outro livro qualquer, e vai depois caminhando para os livros teológicos. Livros teológicos de um balde quais são? A grande síntese, Deus, o universo, os sistemas, queda e salvação. Esses livros são chamados teológicos. Cuida de Deus, fala de Deus, está ligado a Deus e a sua criação. Eu poderia repetir, por favor? Certo? Hein? Teológico? Teológico. Aí nós entramos no problema teológico. É fantástico. Por exemplo, nós participamos em campo dos grupos de estudo. E nos dois começamos pelos mais fáceis. E não pela ordem com que eles foram escritos. Começamos pela lei de Deus. Lógico, porque nós vamos iniciar um estudo em grupo. Todos têm para compreender. Começa com a lei de Deus. Certo? Então, a lei de Deus. Nós começamos nessa ordem de baixo. Isso em campo. Mas não significa que o grupo não começa com a grande síntese. Vamos seguinte? Agora, estudo individual. Já estou entrando no outro item, né? Estudo individual. Vamos ver qual. 15? Não, vamos chegar lá. 10? 10? Bom, deixa eu roubar assim. Então, ó. Individual. Cada um sabe estudar individualmente,
gente nem perder tempo. É pegar um lápis, ler e grifar aquilo que mais lhe tocou. Usa os dois referenciais e pega o que mais lhe tocou e o problema está resolvido. Certo? Marco, depois vai ler, tente sempre usar, e particularmente posso dizer, usar o referencial do Espírito é a melhor coisa que tem na vida. A gente conhecer o dia com o referencial do Espírito, viver durante o dia e anoitecer com o referencial do Espírito. Vivendo nesse mundo, mas com o referencial do Espírito. Por quê? Porque o referencial do Espírito faz a gente ficar mais vigilante espiritualmente. A gente controla mais as ações. Se a gente consegue fazer isso. Isso é um bom exercício. Um exercício que a gente conquista esse estado com a prática. Não é coisa que a gente vai chegar e dizer, eu acordo hoje, eu vou beber a referencial do Espírito. Mas amanhece o dia pensando nesse outro referencial, vivendo nele, então controlo todas as ações durante o dia. Isso é fantástico. Realmente, é uma experiência que vale a pena fazer. Aí é só grifar aquilo que chama mais atenção. Nós pegamos aí um trecho de história de um homem, e ali o que é mais importante, o universo é ordem ou caos? Aí depende do referencial. Se eu olho para esse grupo, espiritual é ordem. Já aprendemos o referencial, viu? Olha a ordem, viu? Todo mundo diz a ordem. Aí por quê? Porque estamos com o espírito já de usar o referencial do espírito. Agora, se olhar para esse mundo, é um caos total. Não é? A gente vê que é uma tristeza. Não precisa nem comentar que todos já sabem. Mas se olhar com o referencial do espírito, não. Por quê? Porque é só porque merece. Aí entra a lei de Deus. Aí entra o equilíbrio. Aí vai acabando. E destaca, mas vamos seguinte. Só todos sabem fazer. Não é? Acabou? E cadê o referencial? Cadê o outro? O do espírito? O de grupo? E acabou, viu? Mas não acabou o serviço não, gente. O negócio é o seguinte, referencial. Agora estudo em grupo. O seguinte é estudo em grupo. Estudo em grupo, minha gente, depende, é claro, de a gente, da temperamento de cada um. Nós em campo temos, para você estar campo, porque nós temos prática. Temos 3 grupos de estudo e cada um usando um método didático diferente. Um resolve chegar assim, está estudando o balde assim. Pega o balde, pega diferentes autores, faz a fusão, é um método, e expõe. Se alguém quiser perguntar, pergunta, se não quiser, melhor ainda. E expõe. Porque não incomoda, está todo mundo batendo mão. Olha, não acontece que quando toda a gente está quieto, todos entendem, quando nós estamos calados, ou não entendemos nada, ou entendemos tudo. Não é? Não tem saída. E daí a pessoa fica satisfeito, transmitir a mensagem, etc. Outro grupo, eu estou citando um grupo de estudo, outro grupo, do qual eu também participo, mas o diretor do grupo, o que comanda, fala assim, olha, eu falo a metade do tempo, você fala a metade, e no final deixamos as perguntas. Vale, ótimo método. Então ele entra, fala a metade do tempo, eu falo outro tempo igual dele, e depois vem as perguntas para mim ou para ele. É um método válido, por que não? Certo? Totalmente válido. Outro grupo faz o seguinte, outro método, né? Não tem ninguém comandando nem dirigindo nada. Tem sim um comandando para dizer o horário que termina, que começa, que acaba, é um tipo de coordenador, mas pode ser qualquer um do grupo. Não tem um específico, qualquer um. Aí o que acontece? Cada um estuda, cada um expõe aquilo que marcou, compreendeu. Também é válido. São métodos todos válidos. Nós, no Instituto Pedro Baldo, preferimos fazer um outro método. Veja quantos métodos tem no estudo, cada um tem um. Você me falou da Bahia. A Bahia tem um método espetacular. É apanhar a obra de Ubaldi e tornar, vivenciar. Vários elementos representam
o texto. Isso é interessante também, vários elementos, atrai uma porção de gente, é ótima, bom ensino, é realmente espetacular. Eu acho que é o único no Brasil que faz isso. Mas, principalmente baiano, né, que é artista por natureza, então tudo bem, é maravilhoso, dá um excelente resultado. Eu não sei se aqui tem algum baiano. Se não tiver, até ali a chefe do grupo. Não é? Aí vai espetacular, nós ficamos encantados com o quarto congresso lá. Encantados, o público, um congresso totalmente diferente, para de todo mundo, e resultado, entre nós, foi o que mais grupo criou de estudo e que mais adesão encontrou. Né? Então, esse foi um excelente resultado. O outro é o que nós fazemos no Instituto Pietro Baldi. Ainda não consegui sair desse. Tentei, mas não consegui, porque tentativa a gente sempre faz, mas não consegue às vezes. Tentamos. Como a gente faz no Instituto? Chego lá, pego esses quatro, só não vamos botar em transparência, porque custa um pouco caro, fazer isso toda semana, aí não bota transparência, mas bota em mural. Joga no computador, imprime, letras grandes, é como se projetasse, bota ali no mural. Só que esses quadros escolhidos por nós ficam escondidos. Quer dizer, ninguém vê. E cada um traz de casa a seu destaque e vai falar, fulano, Beltrano, Ciclano, então vai toda a gente, cada um fala da sua opinião ou lê, quer dizer, participa. É um grupo dinâmico. Depois que todos comentam, a gente solta o nosso para comentar. Por quê? Porque se o nosso estiver ali, quem estiver dirigindo, botar os 8 quadros, está trabalhando com 8 destaques. Se nós chegamos ali e botamos 8, e ele olha, se ele marcou, fica inibido. Ah, não, o Amaral vai falar sobre isso, como é que eu falo? Aí fica preso. E a gente então não deixa ver. Então está no mural, a gente não é mural, é algo seriado, né? A gente vira uma folha inteira grande, está preso nela. Aí quando eles terminam, não tem mais ninguém, aí nós vamos comentar as outras, de uma a uma. E sempre chegamos no final e na hora certa. Uma coisa importante, o grupo é começar na hora certa, terminar na hora certa, questão de respeito, de horário, cada um. Nós fazemos muito, isso nós fazemos. Então, está aqui, por exemplo, o texto que não saiu ali, mas não tem importância, porque nós temos aqui para distribuir. Confesso que eu pensei que o grupo ia ser aí de uns 10 ou 20 só, e por causa disso, 3 para cada fila aí, eu vou pedir a alguém que não vai de um lado, não. Vai dando, por favor, 2. Quantas filas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 em cada fila nem dá. 2, tá? Bom, fazer o quê? Eu pensei que ia ser. Já ouvi, cheguei aqui com um grupo bom desse, aí não podia ter feito, né? Quem faz pouco faz muito. Então, olha aí, aqui faltou. Vai dar 2 só para cada grupo, porque cada fila. Mas eu vou te falar e... eu tenho que ficar com... eu ficando com uma baixa. Eu só. Eu nunca imaginei que fosse encontrar. Tá vendo, vai? Mas dá para entregar. Novamente, apresentando uma estrutura que a gente não consegue montar essa estrutura. O que é estudo de grupo? É exatamente isso, galera. Pega uma folhinha, pega quanto isso aqui é o capítulo do livro. Qual é a tarefa marcada? A tarefa marcada para a aula seguinte. Ou aula não. Não vou botar nome de aula, não vou ler, eu acho. Porque a aula quer dizer professor. Estudo quer dizer qualquer um. Certo? É o estudo seguinte. Como é que a gente faz o estudo seguinte? Pega uma, vai supor que isso aqui é um capítulo,
que é fácil, aí um vai nesse capítulo aqui e fala assim, destacou, por exemplo, aqui, sempre um período de ponto a ponto. De um ponto ao outro é período, nós sabemos disso em português. Então a gente assim, nosso lema é que o homem civilizado nunca agride o seu próximo. É um ser evoluído, nunca entra em polêmica. Pronto, ele vai falar sobre aquilo. Outro vai, fala, eis que isso significa para nós, eis o que significa para nós. Quem agride o próximo não é civilizado, é quem entra em polêmica para impor aos outros a força, as suas ideias, ainda não é evoluído. Aí um outro comenta, e cada um escolhe um período, né, de um livro só, não de mais de um livro só para todos. Cada um tem o seu livro, cada um leva, cada um marca, cada um grita, é uma maravilha. E cada um fala. Fala pouquinho, não vai mal, não quer falar nada, não tem importância. Mas ele destacou, ele leu, não ficou sem ler, não ficou sem conhecer o pensamento do autor. Certo? Nós publicamos isso aqui, como ele lembrou, todas essas aulas, esse estudo, todo esse estudo aqui de hoje, foi publicado em 3 números de Avancemos e todos receberam. Está tudo por escrito aí. Eu estou falando aquilo que está tudo por escrito. Certo? Sendo que aí eu entrei em alguns detalhes, porque tinha que escrever com calma, né? Então, aí o que acontece? Se cada um falou, aquele que está liderando, aquele que está à frente do grupo, que está comandando o grupo, não quer dizer que o grupo seja marionete, mas que ele coordena, que ele coordena um trabalho, fala por último. É bom sempre falar por último. Primeiro porque ele completa o tempo, não passa. Ele controla. Se tem muita coisa para falar, ele fala mais rápido, embora no caso, e o tempo termina. Certo? Se o tempo é muito, ele desenvolve mais. Ele controla o tempo, é bom falar por último. Isso é ótimo, porque ele encerra. Começa e encerra. Como é que a gente começa o grupo? Começa um grupo lendo um trechinho qualquer pequenininho, só como se fosse uma oração mesmo. Entendeu? Minha gente, temos aí só 1 minuto, né, menino? 1 minuto? Posso roubar 2? Posso roubar mais 2? Pode. Olha aí, alguém quer perguntar alguma coisa? Voltando lá atrás, você falou sobre aqueles dois, que eles são Cristo e o Francisco. Ali é quando ele faz o Código de Pobreza, tem alguma coisa a ver com o Francisco que fez naquela época também, o Código de Pobreza? Como é que é? Se tem alguma coisa de... Queria que você esclarecesse mais um pouco. Sim, claro. Essa obra não nasceu assim por acaso. Foi assim, ele, para escrever essa obra, renunciou às vantagens, os prazeres do sistema e entrou no sistema. Quer dizer, vinculou-se mais ao sistema. Nós estamos vinculados mais ao sistema do que ao sistema. Certo? Ou seja, vinculados mais às coisas desse mundo que é do outro. Ele fez o contrário. Desvinculou-se das coisas desse mundo. Mas para desvincular-se, ele não podia administrar bens materiais que eram demais. Era muita riqueza para ele ficar em torno dela. E não escreveria obra nenhuma. Então ele desvinculou-se de tudo, não da família, mas da coisa material de ganhar dinheiro, e ficou dedicado a isso. Isso ele renunciou antes de Cristo aparecer. Antes. Ele renunciou bem antes, quando Cristo apareceu, ele já estava nomeado para a morte. Tanto foi na primeira quinzena para a segunda. Pronto. Nosso tempo. Esgotado. E eu